Paulo ele chegou na clínica com essa questão porque ele tinha vivido algumas coisas no passado que ele julgava que estavam influenciando. Por exemplo, quando ele era criança, os pais dele eram muito descontrolados com a questão financeira, eles gastavam muito, né? Ele se lembra dos pais fazendo viagens, etc. Na época ele não entendia, mas depois, quando ele cresceu, ele conseguiu entender o que estava acontecendo. Ele percebeu que os pais colocavam no cartão de crédito e que os pais viviam a vida de uma forma muito desequilibrada financeiramente. A ponto, inclusive, de muitas vezes faltar dinheiro por causa desse desequilíbrio para atender às necessidades básicas e fundamentais. Para atender às necessidades básicas e fundamentais, né? E aí, Paulo lembra, ele contou para mim, né, ele lembrava, ele dizia assim: Ilvan, eu passei por algumas dificuldades na minha vida e essas dificuldades só aconteceram por causa da imperícia, da imprudência de meu pai e de minha mãe. E aí eu disse para mim mesmo que eu nunca ia viver isso na minha vida. Que eu nunca ia viver isso na minha vida. E aí ele relata, por exemplo, uma vez que ele ficou doente e que ele foi pro hospital e à época eles tinham um plano de saúde, mas quando ele chegou lá, ele não pôde ser atendido. E ele não pôde ser atendido porque o pai não tinha pago o plano de saúde. Né? E eles tiveram que voltar para casa, depois ele teve que ir no hospital público. Ou seja, aquele processo para ele... Gente, não vamos avaliar aqui níveis de trauma, tá? Mas aquele processo para ele foi extremamente traumático. Ele se lembra de outros eventos, por exemplo, em que o pai faltou dinheiro para comprar medicamentos para ele. E ele tinha tido uma infância muito difícil do ponto de vista... Ele teve algumas situações na infância. E aquilo para ele foi algo muito doloroso. Você entende o que eu estou dizendo? Aquilo para ele foi muito doloroso. E ele dizia assim: eu nunca vou passar por isso. Eu nunca vou passar por isso. E por causa disso, ele construiu uma mentalidade de reter o dinheiro. De guardar. Porque ele tinha medo de ver isso acontecer com o filho dele. Medo de ver isso acontecer com a família dele. Medo de voltar a ver isso acontecer na vida dele. Entende? E aqui eu quero colocar uma coisa muito importante para você. Eu não sei qual é o tipo de medo que você tem com relação ao dinheiro. Entenda, qual é a relação emocional que você estabelece com o dinheiro. Mas isso tem a ver com processos que aconteceram lá atrás, tá? Foram essas experiências, essas dinâmicas, você lembrando ou não, que constituíram, que construíram a forma emocional como você se relaciona com o dinheiro. E isso define tudo. Sabe por quê? Paulo chegou algumas vezes e ele falava com dor. Sabe quando uma pessoa quer fazer uma coisa, mas não consegue, porque existem padrões emocionais dentro que fazem... Alguém aqui já tentou fazer alguma coisa e não conseguiu? Sabe como é tentar fazer uma coisa e não conseguir, e depois acabar fazendo justamente aquilo que não quer? O que acontece é dor, o que acontece é sofrimento quando a gente vive isso, né? E Paulo, ele relatou uma coisa muito interessante. Ele relatou uma coisa muito interessante, assim para mim: Ilvan, eu percebi que eu tinha um problema e eu busquei você para que a gente pudesse fazer uma terapia regressiva. Olha que coisa, né? O nível de consciência. Quando meu filho estava doente, e que eu procrastinei levar ele para o hospital, porque eu disse assim: peraí, vamos esperar para ver. E a gente acabou virando a madrugada, ele teve febre de quase 40 graus que não baixava, a gente colocava embaixo, e eu fiquei com medo. Eu procrastinei levar meu filho no hospital por causa desse padrão. E por causa disso, eu coloquei a vida de meu filho em risco. E eu percebi que eu tinha um problema porque, na prática, mesmo querendo me distanciar dos meus pais, o que eu acabei fazendo, mesmo me distanciando dos meus pais por razões e por motivos diferentes, foi praticamente a mesma coisa. Por causa desse padrão relacionado ao dinheiro, eu fiz meu filho viver a mesma coisa que eu vivi no passado. Então eu percebi que eu tinha um problema.